Bora lá, galera, falar hoje aqui sobre um tema do Sebrasp, que eu fiz uma adaptação aqui para os meus alunos dos cursos presenciais. E foi uma confusão geral aqui quando a gente foi resolver esse tema, por qual motivo? O Sebrasp fez isso também agora no concurso que houve em 2022 para educação aqui em Pernambuco, misturou 3 temas, tá? Sustentabilidade, cidadania e também ética. É comum que isso aconteça? Não, mas pode acontecer. A leitura da gente, quando a gente pega lá numa proposta do Sebrasp o nome socioambiental, né, a leitura pode conduzir a gente diretamente para as questões da sustentabilidade do meio ambiente. E se houver também a implicação ética e as questões da cidadania dentro da proposta, a gente foge ao tema se abordar apenas a questão ambiental, tá? Então, isso foi uma questão aqui que a gente discutiu na sala e é importante que vocês que peguem um tema desse também fiquem atentos. Então, quando a gente vai falar de uma proposta com uma amplitude tão grande temática, a gente precisa primeiro separar, né, ali o joio do trigo para a gente entender o que é aspecto positivo, o que pode ser o contraditório, né, qual é o ideal. E aí vamos pensar o seguinte: primeiro, a gente vai abordar sim a questão das práticas sustentáveis com um aspecto ideal, né, positivo, vai trabalhar com a questão da cidadania e o exercício dos direitos, né, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, né, esse rol de direitos aí faz parte da cidadania, tá? Então, a consciência de que nós estamos numa sociedade que vivemos e devemos respeitar regras, né, de convivência social e regras que dizem respeito ao bem comum, é uma consciência que toda pessoa precisa desenvolver. E a gente só chama de cidadão aquele indivíduo que desenvolveu essa consciência. Tá? Então, embora todo mundo seja chamado de cidadão, vamos refletir direitinho para ver se nós estamos atuando como cidadãos, se a gente tem respeitado os direitos dos outros, beleza? Inclusive, galera, o direito às diferenças está lá no rol dos direitos sociais, certo? Então, a questão aí que a gente vai abordar de cidadania, que é o eixo, que traz o eixo político, e a questão da sustentabilidade, que traz o eixo econômico, a gente tem 2 pontos aí para trabalhar como ideário. No contraditório, o que é que a gente vai trazer? A gente vai trazer a injustiça social, a falta de ética, porque são esses 2 pontos que fazem com que os direitos não sejam garantidos, os direitos não sejam efetivados, o exercício desses direitos, e também são essas 2 questões, né, que implicam diretamente no trato, nas formas de consumo da gente e no trato do meio ambiente. Então a gente precisa entender que para conseguir viver em sociedade é preciso que a gente preserve o meio ambiente e que a gente respeite as regras de convivência. Caso contrário, se a gente for pensar no âmbito individual, né, se a gente for atrás apenas dos nossos direitos e se a gente quiser privilégios de classe, privilégios culturais, nós estamos sendo omissos, né, desrespeitosos, está faltando empatia com o outro. E essa proposta do Sebrasp também lança a mão da questão do desenvolvimento, que a gente tem falado muito aqui, do autodesenvolvimento. Porque quando a gente decide se desenvolver como ser humano, a gente vai começar a trabalhar os valores. Isso é uma coisa que eu tenho dito aqui em outros bloquinhos, em outros temas que eu tenho abordado. Os valores humanos, né, os valores, os princípios éticos, os valores morais, a gente não nasce com eles, né? Então o ser humano, às vezes, na situação de vida, né, com a dor, acaba aprendendo a ser corajoso, aprendendo a ser justo, aprendendo a ter compaixão com o próximo. Então, alguns valores a gente aprende dentro daquele primeiro ambiente da vida, né, ali na infância. Mas outros
a gente não consegue aprender com a nossa experiência de vida. Então a gente precisa aprender lendo, estudando. Antigamente a gente tinha as escolas de valores, né? A escola pitagórica, a escola aristotélica, a platônica, eram escolas que ensinavam as pessoas a desenvolverem os valores morais. E isso era muito bom, porque quando numa sociedade existe moralidade, galera, a ética é posta em prática, a justiça social também, e existe aquilo que a gente chama de harmonia social. A harmonia, o bem-estar, né, que é constitucional, que está ali na Constituição Federal de 1988, que está nos princípios que regem a Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, aquele ideário que surge ali para a gente. Esses princípios, esses valores que são documentos, né, que regem a forma de vida dos países, né, democráticos, eles estão para ser aprendidos ainda. A gente precisa entender que a moralidade ela tem que sair do discurso da gente. É muito fácil a gente dizer que faz o certo. Outra coisa são as nossas ações. Então, o autoconhecimento faz com que a gente observe as nossas ações e contraponha essas ações à teoria, né? A teoria do que realmente são esses valores. Os valores eles são construídos na prática. Então, a gente às vezes reclama de um político, mas a gente falta a ética, né? Quando, como é que eu posso dizer assim? Tira cópia de um livro que a gente devia ter comprado, quando a gente fura ali um horário que é de outra pessoa, quando a gente passa na frente de outro. Enfim, existem muitas ações que a gente acaba diariamente não observando, né, nas nossas práticas cotidianas que desrespeitam o direito do outro. Então, se a gente começa a se observar e a pensar assim, não, vamos fazer da forma que é correto. Se a gente começar a se policiar a partir daí, a gente vai começando a ajustar aquilo que deve ser feito com aquilo que a gente faz, né? Então, lembrem aqui, os valores só são construídos de duas formas. Ou pela dor, quando a vida força a gente a construir aquele valor. Então, como é que se constrói a humildade? Se constrói perdendo tudo. Porque quem é humilde? Quem depende do outro. Então, às vezes, a pessoa tem tudo na vida. Não tem como ela ter humildade, ela não tem como construir esse valor se ela já nasce tendo tudo. Para que ela tenha esse valor, ela precisa ter perdido todas as coisas que ela tem e ter dependido de outras pessoas. Porque a humildade se constrói quando a gente aceita ajuda, quando a gente se sente vulnerável e percebe que os outros estão ali também para ajudar a gente. Então, a construção desse valor pode ser pela dor, ou pode ser também, né, pode acontecer que no índice menor, se acontece aí na sociedade, é a gente estudar e entender como ser humilde, né? Aquela teoria do Machado, de a gente ir assim aperfeiçoando a nossa vida, né? Tirando as nossas impurezas ali, tirando as nossas imperfeições com o machado, né? Então, é possível que a gente consiga construir valores sem passar pelo sofrimento, mas a gente precisa estudá-los. A gente não aprende por, digamos assim, alguém não passa esse valor para a gente hereditariamente, tá? Então, esse valor não é algo com o qual a gente nasce. A gente precisa realmente querer desenvolver, querer olhar para dentro. Se a gente olhar para dentro e conseguir ver as nossas pequenas corrupções, esse já é o primeiro passo para que a gente alcance realmente o caminho da construção dos valores éticos e morais. Beleza? Fechou?